Bom, então a gente vai começar aqui, vamos fazer uma aula sobre síndrome de realimentação, tá? Essa aula está gravando aí para ficar depois para os outros. A gente está aqui na equipe de terapia nutricional do Hospital Municipal, o tema hoje é síndrome de realimentação. Bom, a definição, né? O síndrome de realimentação é um distúrbio metabólico agudo, potencialmente fatal, que ocorre geralmente até 72 horas de início da dieta, mas por definição entre 2 a 5 dias após a reintrodução de nutrição, tá? Pode ser oral, enteral ou parenteral. Em pacientes gravemente desnutridos ou em jejum. A fisiologia e a fisiopatologia dessa síndrome elas estão claras, tá? Só que as manifestações clínicas e o manejo ainda não estão nada claras para ninguém, tá? Ainda está carecendo de mais estudos e mais definições, tá? Mas fisiologia e fisiopatologia já está mais claro, tá? Essa é a definição mais certa. A prevalência é desconhecida, incerta. Isso varia aí de 20 a 65% dos pacientes em séries de estudos, tá? Esse foi um estudo que saiu esse ano, em 2020, saiu em junho, tá? Saiu nesse mês passado agora, chamado Vita3, que é um estudo que ele monitorou os micronutrientes, fósforo, magnésio em pacientes internados, e até esse estudo, por exemplo, de junho, coloca que a síndrome de alimentação ainda tem prevalência incerta, por exemplo. Tá? As referências colocam isso, ainda não está muito claro. Por quê? Principalmente porque a definição ela varia. Tem lugares que considera para definir a síndrome de alimentação só o fósforo, outros lugares considera a clínica e o fósforo. Então, como está muito incerto, ainda não tem uma definição formal com critérios claros ainda. Então, estudos diferentes consideram critérios diferentes para definir a síndrome, tá? Por isso que a prevalência fica muito incerta ainda. Então, fatores de risco, né? A desnutrição grave, jejum prolongado, né, por mais de 7 dias, perda de peso involuntária, então o paciente perdeu muito peso no último mês ou nos últimos 3 meses, paciente que é etilista crônico, e o etilista crônico geralmente é um paciente desnutrido, né? Geralmente ele não bebe, não come, o alcoólatra ele não come muito, anorexia nervosa, bulimia, a pessoa que tem doença hepática crônica, doença inflamatória intestinal, doenças de má absorção, greve de fome, hiperêmese gravídica, idoso de baixa renda também, que já é um paciente que tende a ser desnutrido, paciente que tem HIV, que tem SIDA, também é um paciente desnutrido, doenças oncológicas, pancreatite crônica, que é um paciente que tem dor crônica, diarreia crônica, então é um paciente que desnutre muito, pós-cirurgia bariátrica, enterite actínica e hipovolemia. Esses são fatores de risco mais clássicos, assim, que geralmente são pacientes que são desnutridos crônicos e que têm doenças que provocam desnutrição crônica, né? Esses são os pacientes que têm fator de risco. Como é que é a fisiopatologia como é que é o jejum? Na verdade, como é que é a fisiologia do jejum? Qualquer pessoa saudável que se ficar de jejum entre 24 a 72 horas vai começar a fazer glicogenólise hepática. Então, a secreção de insulina cai, aumenta a secreção de glucagon, aumenta a secreção de GH e de cortisol também, então são hormônios que vão fazer a mobilização de outros substratos, né, além de glicose e glicogênio para produzir energia, e esse paciente ele baixa a taxa metabólica basal e o corpo começa a usar ácidos graxos livres, né, pelo cérebro. Então, o corpo começa a ficar em 24 a 72 horas, já começa a ter hidroxibutirato, já começa a ser o substrato mais usado por órgãos, por exemplo, como o cérebro, tá? Que começa a substituir o uso de glicose já por outras fontes de energia. Então, o corpo começa a funcionar nesse modo sem insulina e usando outros substratos que não via de glicose para poder produzir energia, né? Para poder usar energia. Então, o corpo está nesse modo, tá? Além disso, aí no jejum começa a ter perda de massa magra. Então, o jejum começa a fazer perda de massa gordurosa e massa magra, começa a perder perda de gordura e de músculo, né? Então começa a quebrar esse tecido e começa a produzir energia a partir dos substratos quebrados desse tecido. E por isso também perde, além da massa magra e do jejum prolongado, começa a ter perda de eletrólito, né? Então fósforo, potássio e magnésio. Então esse é o estado basal do jejum. No jejum, a gente perde massa magra, perde gordura e por isso também perde eletrólito. A gente expolia eletrólito, perde no corpo eletrólito, né? Então a gente fica com baixo fósforo, baixo potássio e baixo magnésio, se for falar em quantidade global, né? Em níveis absolutos desses eletrólitos. O estoque de glicogênio da gente dura geralmente 72 horas em jejum, né? Depois disso ele já não dura, tá? E aí a gente começa a fazer gliconeogênese por outras fontes, né? Gordura, corpos cetônicos, lactato, aminoácidos. Então,
A síndrome de realimentação parte desse estado aí metabólico do paciente que não está usando a via de glicose para produzir energia, está usando outras vias, principalmente, né, via de por quebra de massa magra, quebra de gordura, e tem espoliação desses tecidos e espoliação dos eletrólitos. Quando a gente volta para o paciente e reintroduz a dieta, se a gente reintroduzir a dieta muito rapidamente, a gente começa a fazer um declínio muito rápido também da gliconeogênese e do metabolismo anaeróbio. Então a gente para o metabolismo anaeróbio e a gliconeogênese muito rapidamente e aumenta muito rápido a insulina, porque volta, faz uma mudança muito drástica desse estado que estava de jejum, que é parecido com o jejum, para o estado de novo de produção a partir de glicose. Tá? Então a gente volta a usar as vias glicolíticas da glicose para poder produzir energia. E aí o corpo produz insulina, e a insulina carrega o potássio, o magnésio e o fósforo do extracelular para o intracelular. Tá? Essa é a fisiopatologia principal da principal consequência que tem da síndrome de realimentação, que é esse shift intracelular aí dos eletrólitos, tá? Principalmente por produção rápida de insulina quando a gente volta a ter glicose em abundância, né? Quando volta a ter alimentação. E aí, nesse meio tempo, o que acontece também? A retenção de sódio e água para manter a osmolaridade, né? Então, o corpo faz uma retenção de hidrossalina. E o metabolismo das vias dependentes de carboidrato aumenta também a demanda de tiamina. Tá? Eu vou falar de tiamina um pouco mais para frente ali. Mas a principal fisiopatologia é essa aqui, tá? Então, de novo aqui, ó, a síndrome de realimentação, né? Se a pessoa está malnutrida ou está em jejum, vocês conseguem ver meu mouse ali, não consegue. Se a pessoa está malnutrida ou está de jejum, o metabolismo dos lipídios e das proteínas compensa, né, o metabolismo da glicose que está suprimido, então a insulina está suprimida. Se a gente dá a glicose de novo para o paciente, dá alimento que produz glicose, a gente aumenta a secreção de insulina rapidamente, drasticamente, e aí o pouco de fósforo, magnésio e potássio que tinha circulando, a insulina faz uma entrada desses eletrólitos para dentro da célula. Tá? E isso aí gera hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Esse artigo é uma revisão publicada em 2018 de síndrome de realimentação e coloca esse esquema aqui também, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Só repetindo aqui. Então, é um ciclo que traduz o que a gente estava falando aqui agora. Tá? Só que é interessante esse esquema que fez esse artigo de 2018. Bom, eu só queria colocar aqui sobre a insulina, sobre a tiamina, tá? Por que o corpo consome também a tiamina rapidamente? O piruvato, a depender do substrato que tem em abundância ou faltando, ele vai produzir lactato, vai produzir acetil com a enzima A, ou vai produzir etanol ou vai para a via do etanol, tá? A via que a gente utiliza para o ciclo de Krebs é a via do acetil com a enzima A, tá? Que é essa aqui. A gente precisa produzir acetil com a enzima A para depois vir para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs começa aqui a partir da acetil com a enzima A. E essa enzima, o piruvato desidrogenase, é um complexo de enzimas que usa a tiamina. A tiamina é um cofator desse complexo de enzimas aqui que chama piruvato desidrogenase. A gente precisa da piruvato desidrogenase para, a partir da glicose, produzir acetilcoenzima A para entrar para o ciclo de Krebs, tá? Então, quando a gente dá a glicose em abundância, que começa de novo a estimular esse ciclo aqui, o resto de tiamina que tinha é consumido também. Então, a tiamina é consumida rapidamente nesse início de alimentação e o paciente pode desenvolver as doenças que eu vou citar a seguir aí por consequência da redução drástica de tiamina também. Só mais uma vez aqui para entender, se eu não tenho tiamina suficiente para produzir acetilcoenzima A, eu estou vindo aqui para o ciclo do lactato, tá? Então, a falta de tiamina faz o paciente vir de novo para a via anaeróbia e fazer uma acidose lática. E isso tem consequências, tá? O paciente pode ficar com acidose lática e fazer também outras doenças relacionadas à falta de tiamina. Se eu não tenho substrato para passar por esse ciclo aqui, essa via aqui é mais forçada, tá? Então, essa via aqui é mais estimulada a acontecer, a via do lactato. Bom, aí o diagnóstico, né? Essa é a fisiopatologia, tá? Da síndrome de realimentação. Como é que dá o diagnóstico? Não tem quadro clínico típico, não existe quadro clínico típico, tá? As pistas clínicas principais é edema, taquicardia e taquipneia. Então, você vê a infinidade de doenças que dá edema, taquicardia e taquipneia, é muito grande, né? Então, qualquer doença em UTI dá taquicardia, taquipneia e edema. Ou seja, não tem quadro clínico típico, tá? Outras pistas clínicas, o paciente pode estar com acidose lática, ele pode fazer arritmias, pode fazer um choque cardiogênico, retenção hídrica, fraqueza muscular.
Eu vou falar mais adiante, essas manifestações aqui são manifestações dos eletrólitos, na verdade. A gente vai ter o quadro clínico decorrente da falta dos eletrólitos, tá? Que é muito vasto. Então, na verdade, o marcador que a gente usa é o fósforo. O fósforo é o principal marcador que a gente usa para predizer que o paciente vai estar fazendo síndrome de realimentação. Pela clínica, não dá para saber. Pela clínica, não, é muito inespecífico a clínica do paciente com síndrome de realimentação. Então, a gente tem que se guiar pelo fósforo, pelo magnésio e pelo potássio, principalmente pelos níveis de fósforo. Tá? Então, o fósforo ele é um marcador universalmente utilizado para a gente entender que, para usar como síndrome de realimentação. E é importante também a gente pesquisar isso nas primeiras 72 horas após a introdução da dieta. Após a introdução da dieta, não adianta depois de uma semana a gente achar que o paciente está fazendo realimentação. Deve ser outra coisa que está baixando o fósforo dele. A gente vai procurar isso principalmente nas primeiras 72 horas, tá? Então, nos primeiros 3 dias é o esforço que a gente tem que fazer com o pessoal o médico assistente que está com o paciente para solicitar fósforo. A gente tem que tentar colocar na rotina do paciente que a gente comece a dieta enteral ou parenteral, o paciente que tem fator de risco, de começar a dosar fósforo nos primeiros dias, tá? Um diagnóstico diferencial comum é a hemodiálise. Então, a hemodiálise também faz mobilização em baixo fósforo e é um diagnóstico diferencial comum, tá? Existem outros também, principalmente medidas para redução de fósforo e hemodiálise, tá? As manifestações clínicas. Isso aqui é de uma revisão também de 2018 de síndrome de realimentação. Olha a lista de manifestações clínicas possíveis aí para realimentação, tá? Então são muitas manifestações clínicas. Ele foi combinando aí vitamina B1 e potássio e magnésio. O que é que cada um deles dá, tá? Então tem coisa que só a tiamina dá, tem coisa que só o fósforo que vai dar, tá? Tem coisa que só o magnésio que vai dar. Mas muitas vezes eles se combinam aqui, por exemplo, e todos dão arritmia, por exemplo. Então, arritmia, qualquer manifestação aqui de cálcio, magnésio, fósforo e potássio vai fazer o paciente ficar com arritmia. Ataxia e tremor, qualquer manifestação vai ser manifestação de todos os eletrólitos aqui, tá? Só que vocês veem que é uma lista muito grande de manifestações, tem uma infinidade de manifestações, vale a pena ler todas elas, tá? Para olhar tudo, mas coloquei essa tabela para mostrar o seguinte, que não existe quadro clínico típico, não existe nada que tem mais acurácia, assim, não, esse dado clínico aqui, com certeza, o paciente está com realimentação, isso não tem, tá? Não existe, é muito inespecífico. Só para citar algumas manifestações aí de queda desses eletrólitos, não fósforo. O fósforo é o principal ânion intracelular, ele reduz na síndrome de realimentação, né? E tem manifestações da hipofosfatemia moderada e manifestações da hipofosfatemia grave, tá? Então, hipofosfatemia moderada, fraqueza, confusão, desorientação, hipotensão, muito inespecífico, né? E grave, então, convulsões, coma, hipoventilação, insuficiência respiratória, arritmia cardíaca, sobrecarga volêmica, também muito inespecífico, tá? A gente sempre tem que repor o fósforo quando ele está, principalmente quando está abaixo de 1. A gente até usa menos, eu reponho até com mais, mesmo que não esteja abaixo de 1, eu já reponho ali, 1.4, 1.5. Mas abaixo de 1 não pode tolerar, tá? Fósforo baixou abaixo de 1 tem que ser reposto venoso. Potássio é o principal cátion intracelular, 99% do potássio está dentro do espaço intracelular. Ele é essencial para a ação do potencial de membrana celular, tá? O normal é de 3,5 a 5. Moderado, a hipocalemia moderada é de 2,5 a 3,5 e dá náuseas, vômitos, constipação, fraqueza, pode dar também gastroparesia. E as manifestações graves abaixo de 2,5, então arritmias, rabdomiólise, necrose muscular, paralisia. Potássio é o íon que mata o paciente mais fácil. Todos os íons aqui, que mais letal de todos é o potássio, tá? Se subir ou se cair muito. O magnésio ele é o segundo íon intracelular mais abundante, então 98% do magnésio está no intracelular. Ele é cofator de reações químicas, né? É essencial para a fosforilação oxidativa. Se ele está abaixo de 1,5, a gente considera leve a moderado, vai dar náuseas, vômitos, diarreia e fraqueza. Se está abaixo de 1, a gente considera grave também e dá alterações eletrocardiográficas, arritmias, tetanias, convulsão e coma, tá? É bom citar também que se o paciente tiver com hipomagnesemia, ele não consegue sustentar o potássio também. Então não adianta só repor potássio, se o paciente ficar com hipomagnesemia e não for reposto, o potássio vai continuar baixando, tá? Então quando for indicar reposição, tem que indicar dos dois. O ideal é que esteja o magnésio, o potássio e o fósforo no nível de normalidade. Isso aqui eu já comentei. É só para comentar sobre a tiamina, tá? Então a tiamina, ela é um cofator necessário para o metabolismo dos carboidratos. Eu citei para vocês aqui onde é que a tiamina age. A tiamina é um cofator de um complexo enzimático aqui que faz a conversão do piruvato para o acetil-CoA.
acetilcoenzima A e vai para o ciclo de Krebs, tá? Então isso aí é uma reação corriqueira de qualquer célula do organismo, né? Então, para vocês verem a importância da tiamina. Ela é rapidamente consumida durante a glicólise, porque na glicólise aquela via ali é estimulada, então a tiamina é consumida rapidamente. O estoque de tiamina normal ele dura 7 a 14 dias em jejum completo. Então a tiamina é uma vitamina que ela é consumida rapidamente. Basta o paciente estar de jejum. Se você cair num poço, acho que a primeira coisa que consome mais rápido, se você conseguir beber água da chuva, é a tiamina. Se você não comer nada, a tiamina é o que mais vai te dar manifestação rapidamente. Porque, por exemplo, o B12, que é a cianocobalamina, o estoque dura meses, né? Dura muito tempo. Mas o estoque de tiamina não, ele é consumido rapidamente. No paciente desnutrido, ele já tem um estoque menor. Então, o etilista, por exemplo, já trabalha com estoque de tiamina no limite, ali, um pouco mais baixo. Se ele fica 1 dia, 2 dias de jejum, o etilista crônico, alcoólatra, ele já pode fazer manifestação de deficiência de tiamina. Se um paciente que já é desnutrido crônico, por exemplo, um hepatopata grave, avançado, um paciente que tem pancreatite crônico, um paciente que já é desnutrido crônico, a poucos dias de jejum, esse paciente já consome o restante da tiamina, tá? Então, vocês veem que na nossa prática clínica a gente sempre indica tiamina parenteral ou tiamina oral para o paciente que é alcoólatra ou que é desnutrido crônico, justamente para evitar essas manifestações, tá? O aumento abrupto da oxidação dos carboidratos precipita o consumo das reservas de tiamina. Então, gasta o resto da tiamina que tem. E as manifestações são muito variadas também. Só que na tiamina as síndromes já são mais bem descritas. A gente já tem mais caracterizado melhor as síndromes por deficiência de tiamina. Então, por exemplo, a síndrome de Wernicke, que é uma síndrome neurológica clássica, que dá para reconhecer facilmente na emergência. Uma polineuropatia motora, que a gente chama de beriberi seco, também reconhece facilmente. Uma insuficiência cardíaca aguda, dilatada, que chama-se de beriberi úmido, que é uma síndrome também que dá para reconhecer se a clínica for bem feita. Acidose lática, e existem outras manifestações também de tiamina, tá? Mas por decorrência de déficit de tiamina, a gente consegue reconhecer melhor, diferente dos eletrólitos, tá? Bom, então como é que a gente previne melhor tratamento para a síndrome de realimentação é prevenção. É melhor prevenir a síndrome de realimentação do que depois precisar tratar, porque na verdade não existe tratamento, tá? Vai ser reduzir a oferta calórica. Então a gente tem que identificar os pacientes de risco. A gente vai ter que, nos pacientes de risco, fazer uma oferta calórica inicialmente reduzida, progredindo conforme a monitorização diária dos eletrólitos, tá? Por pelo menos 72 horas. Iniciar 25% e depois progredir a meta em 3 a 5 dias. A gente vai falar de uma tabela agora da revisão, tá? E para prevenção, não há indicação de esperar a correção de eletrólito para iniciar a dieta, isso é importante. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente com hipofosfatemia, hipocalemia ou hipomagnesemia, eu preciso corrigir primeiro, ver o eletrólito normal para depois começar a dieta, aí não tem indicação de fazer isso, tá? A gente indica a reposição junto. Então, a gente indica para o médico, olha só, esse paciente está com o magnésio baixo, está com o potássio baixo, a gente vai começar a dieta aqui. É melhor você corrigir, você pode corrigir, colocar uma correção, aí o médico vai prescrever a correção e pode começar a dieta concomitantemente, tá? Mas o ideal é que corrija os eletrólitos. Mas não precisa esperar a correção para depois começar. Esse é o único estudo randomizado sobre com esse tópico, tá? Se é o ideal que você comece a... Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Sim, esse estudo randomizado, ele randomizou os pacientes. Durante a síndrome de realimentação, se vale a pena mesmo eu diminuir dieta, eu colocar a dieta para uma taxa calórica menor, ou se não, se é melhor eu continuar repondo os eletrólitos e deixar a dieta full, tá? Esse é o único estudo randomizado que tem sobre o assunto. E aqui está a tabela para vocês verem, aqui em azul é o paciente que teve o manejo calórico, que é o paciente que a gente reduziu a caloria dele quando viu síndrome de realimentação. E em vermelho é a terapia padrão, tá? Que deixou a caloria do jeito que estava e deixou a síndrome de realimentação acontecer e foi só repondo, tá? Isso aqui é a sobrevivência, ó. A sobrevivência do paciente que a gente fez manejo calórico foi muito maior. O paciente morreu muito menos. O paciente que você, quando viu síndrome de realimentação, você reduziu a oferta calórica dele. Aqui é ao longo do tempo e aqui é depois da alta, tá? Então, até depois da alta também, os pacientes sobreviveram muito mais os que a gente fez a oferta calórica reduzida. E aí ele conclui, esse estudo mostrou o seguinte, que você, diante de uma síndrome de realimentação, você reduziu a oferta calórica do paciente, não deu prejuízo para o paciente, pelo contrário, você melhorou o desfecho, tá? Então, os pacientes morreram principalmente de infecção. Os pacientes que a síndrome de realimentação perpetuou porque a equipe não reduziu a oferta calórica, tá? Mas eles morreram mais, mas principalmente de infecção. Então tem comprovação, já por estudo randomizado, bem feito, inclusive, de que o paciente que a gente deixa a síndrome de realimentação acontecer
e perpetuar, não reduz a caloria, ele morre mais, aumenta a mortalidade do paciente, tá? Então a gente reduz a mortalidade do paciente a curto e longo prazo, se diante da síndrome de realimentação você reduziu a oferta calórica, certo? Então essa revisão traz alguns dados do NICE aqui. Essa revisão, eu já citei ela antes ali, mas essa tabela ela traz do NICE, que é o seguinte: a gente vai pegar o paciente e estratificar ele com risco, fatores de risco menor e maior e muito alto, e a gente vai classificar o paciente como risco baixo, risco alto e risco muito alto para síndrome de realimentação, tá? É isso que eu queria propor para a gente protocolar aqui no hospital. É pegar essa tabela, arrumar ela em português e a gente protocolar para o paciente ser triado e a gente saber se ele tem baixo risco, alto risco ou muito alto risco de síndrome de realimentação. Então, por exemplo, aqui, quais são os fatores de risco menor? Então, o IMC menor do que 18. IMC maior do que 14 é muito alto risco. IMC menor do que 16 é alto risco. IMC menor do que 18 fica como um fator de risco menor. Tá? Então, perda de peso não intencional de 10% em 3 a 6 meses. Aqui vem perda de peso não intencional de 15% em 3 a 6 meses. E aqui perda de peso maior do que 20%. Aqui, ó, starvation, jejum por mais de 15 dias, tá vendo? Então, qual é o paciente que tem fator de risco aqui do grupo C, né? Um fator de risco desse do grupo C já leva o paciente a ser alto risco, altíssimo risco de síndrome de realimentação, tá? Basta um desses três aqui: MC menor do que 14, perda de peso maior do que 20% e jejum maior do que 15 dias. Se um dessas coisas tiver positivo, o paciente já vira muito alto risco, tá? E os outros de fator de risco menor e maior, eles são esses mesmos dados, só que em graduações menores, né? Então, por exemplo, o paciente que está ingerindo uma oferta calórica muito pequena por 5 dias, tá? Ou então por 10 dias. Aqui é jejum mesmo, né? Jejum por 15 dias. Tá bom? Então a gente consegue a partir disso aí classificar o paciente em risco baixo, risco alto e risco muito alto. A partir dessa classificação de risco alto, baixo e muito alto, a gente vai... Porque sumiu ali em cima, né? Eu tenho que esperar subir esse... Peraí. Como é que sobe esse... Ele não quer sair da tela, assim, aí sai. Pronto. Então a gente vai fazer o screening, né? Vai fazer a triagem ali do paciente, vai acessar o estado de hidratação do paciente e os eletrólitos, então vai pedir sódio, cálcio, fósforo, magnésio e potássio, e estratificar o paciente. Se o paciente não tem fator de risco, se ele tem fator de risco, mas está baixo risco, alto risco ou muito alto risco, tá? E a partir daí a gente vai fazer as medidas preventivas. Então, todos os pacientes que têm risco, mesmo baixo risco, a gente vai fazer as medidas preventivas, que é reposição de eletrólito, suplementação de tiamina, tá? Pelo menos 30 minutos antes de iniciar a dieta. Então, esses pacientes, antes da gente começar a dieta, a gente teria que fazer uma ampola de tiamina venosa ou duas, ou um comprimido de tiamina, e repouso eletrólitos. Começar a reposição de eletrólito, tá? E aqui que a gente vai fazer o plano deles aqui abaixo, ó. Cada um desses pacientes, baixo risco, alto risco e muito alto risco, tem um plano diferente. E seria esse aqui, ó. Então, paciente com, por exemplo, o paciente com muito alto risco, que é aquele paciente que estava... dificilmente a gente vê um paciente chegar daquela forma ali, né? A não ser que... Talvez a perda de peso a gente vê, né? Mais de 20%. Alguns pacientes a gente vê, mas se o paciente ficar sem se alimentar 15 dias, é muito difícil acontecer, a não ser que seja um contexto assim, né? Um sequestro, perdido no mato, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente não vê esse paciente chegando toda hora. Mas o de perda de peso não vê, 20%. O do MC também menor do que 14, né? Então esse paciente que chegou ali, por exemplo, com muito alto risco, como é que a gente começaria? Do dia 1 ao 3, a gente começaria com no máximo 10 quilocalorias por quilo por dia. Aí do dia 4 ao 6 a gente iria para 10 a 20 calorias aqui no dia. E depois do dia 7 ao 9 a gente iria para geralmente aqui já chega, né, nas requisições cheias, né, que chama na meta, né, do paciente, tá? E aí vai graduando de acordo com o risco. Quando o paciente tem um risco menor, não precisa ser tão restrito. O paciente já poderia ir do dia 1 ao 3 a gente progredir de 15 a 25, tá? Mas o paciente, por exemplo, que tem alto risco, a gente manteria aí de 1 a 3 10 a 15 quilocaloria, tá? Então a gente usaria essa tabela para poder ter menos risco. Como é que seria o manejo de fluido? Então, nesse paciente aqui, principalmente, a gente teria que indicar para UTI ou para quem está vendo o paciente que fizesse um manejo de fluido, restrição hídrica. Esse paciente aqui teria que ficar de restrição hídrica também, tá? Com essas taxas aí de fluido. Restrição de sódio também e tiamina. Então, o paciente que tem muito alto risco, ele tem que ficar com tiamina até 5 dias.
no mínimo, tá? O paciente que tem um risco menor, ele poderia ficar com tiamina 3 dias. E um multivitamínico que ele indica aqui também. Então, cada paciente desse baixo, alto e muito alto risco indicaria a gente seguir um protocolo desse aí, tá? Que não é difícil, já é mais ou menos o que a gente faz na prática, mas talvez botar isso em números fica mais claro, tá? E colocar isso para as equipes, por exemplo. Às vezes a equipe não entende, né? Às vezes o cirurgião não entende. Não, vamos colocar NPT no paciente, vamos nutrir, e a gente segura ali com calma, o cara querendo colocar. Então, talvez a gente protocolar isso dentro do hospital, a gente mostrar para eles, olha, isso aqui é um protocolo hospitalar, não posso fazer isso que tem comprovação de que esse paciente vai desenvolver realimentação. Eu estou na meta máxima do que eu posso dele aqui, tá? Então a gente pode usar isso aqui. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui é de outra referência, mas é igual, são as metas. Você vê que tem vários estudos que trazem tabelas diferentes, tá? Tá. Você vê que tem, já está acabando. Você vê que tem estudos que trazem tabelas com números diferentes, mas é mais ou menos a mesma. Mais ou menos o mesmo manejo, tá? E aqui é para colocar o que a gente tem que monitorar. Os eletrólitos, por exemplo. Quando é que a gente vai pedir eletrólito todo dia para o paciente para sempre, a gente não precisa fazer isso, tá? Então, do dia 1 ao dia 3, a gente tem que fazer eletrólito todo dia. Do dia 4 ao dia 6, a gente faz a cada 2 dias. A gente não precisa fazer todo dia aqui. Do dia 4 ao dia 6, a gente pode pedir eletrólito a cada 2 dias. E do dia 7 ao dia 10, a gente faz 1, 2 vezes por semana, tá? Isso para a gente indicar para a equipe assistente quando que a gente quer os eletrólitos, tá? Bom, aqui são as referências, que eu não arrumei direito. Mas é isso aí, beleza? Outra coisa que eu coloquei só para lembrar aqui é que a glicose que estão as diluições e o propofol, eles têm que ser considerados nesse paciente, principalmente no paciente de muito alto risco. O propofol ele é calórico, né? Vocês viram em aulas aí, o pessoal estava comentando esses dias, né, que vocês viram em algum curso que vocês assistiram, a importância da gente olhar a infusão de propofol. Porque num paciente desse que tem muito alto risco de realimentação, a gente está lá com restrição calórica, e aí o paciente está com propofol numa dose muito alta e tudo está diluído em glicosado. Então ele está com nora, com sedação, com um monte de coisa diluída em soro glicosado. Se for somar o soro glicosado que está na infusão mais o propofol, já dá mais do que a dieta que a gente está dando, tá? Então nesse paciente tem indicação também da gente observar e conversar com a equipe assistente sobre a infusão do propofol, da glicose que está diluindo as diluições e também considerar isso na taxa calórica, tá? Então beleza. Vou só parar aqui a gravação.